Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Dando sequência à lista de 2 Pedro, capítulo 1, nós já falamos sobre fé, virtude e conhecimento. E hoje vamos conversar sobre o domínio próprio e a perseverança. Pedro escreveu em 2 Pedro 1,6: associai com o conhecimento o domínio próprio. Domínio próprio, assim como as demais coisas que já falamos dessa lista, é igualmente essencial para o cristão. Jesus disse que quem quiser segui-lo deveria negar a si mesmo e tomar sua cruz dia após dia, lá em Lucas 9:23. Isso exige claramente ter domínio sobre o seu corpo e sobre os seus desejos todos os dias. Paulo, em outras palavras, escreveu sobre a necessidade de mortificar os feitos do corpo, em Romanos 8:13, o que é outra forma de dizer que devemos dominar os desejos do nosso corpo, em vez de sermos dominados por eles. Jesus nos ensinou sobre dominar os nossos maus pensamentos e a ira no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículos 22 e 28. E o próprio Pedro vai mencionar no capítulo 2 a falta de domínio próprio de homens que se deixaram vencer pela corrupção das paixões carnais. Vamos ver isso em 2 Pedro 2, do 18 ao 20. Um cristão que não está plenamente exercitado no domínio próprio não conseguirá agradar a Deus e será vencido pelas paixões deste mundo. Precisamos dominar nossas inclinações carnais, tais como a preguiça, a arrogância, o egoísmo, a ganância e etc. E, de modo específico, como nós podemos associar, como Pedro escreveu, o domínio próprio ao conhecimento? Bem, o conhecimento sem o domínio próprio não tem valor. Pense em Herodes, por exemplo, que obteve o conhecimento por meio de João Batista de que era ilícito possuir a mulher de seu irmão. Mas como esse conhecimento que ele obteve não foi acompanhado de domínio próprio, não serviu para nada para ele. Precisamos crescer em autodomínio, e assim não seremos infrutuosos e nem inativos no conhecimento do Senhor. Na sequência, Pedro disse para associarmos com o domínio próprio a perseverança, novamente indispensável para a salvação. Perseverança significa permanecer em algo até o fim, mesmo debaixo de desafios. A Bíblia fala, de modo geral, sobre perseverar em fazer a vontade do Senhor. Pedro vai dar o exemplo no capítulo 2 de homens que, em vez de perseverarem, deram para trás, abandonaram o som do caminho, se assemelhando a uma porca lavada voltando a se sujar no lamaçal. Ele também vai nos alertar no capítulo 3, versículo 17, que estamos vulneráveis a cairmos da nossa própria firmeza. Para evitarmos que isso aconteça conosco, precisamos crescer diligentemente na perseverança. E além de enxergarmos a perseverança como algo mais geral, concernente a uma vida inteira e a salvação, podemos pensar na importância da perseverança num cenário mais específico do dia a dia. É difícil, por exemplo, perseverar dia após dia na prática do amor, em servir nas mínimas coisas dentro de casa, em ser paciente com as pessoas. Mas nós precisamos perseverar cada vez mais, em crescer nesses elementos, pois desta forma não tropeçaremos e teremos a nossa salvação confirmada. E como podemos fazer a associação que Pedro fez da perseverança com o domínio próprio? Novamente, o domínio próprio só tem efeito se for acompanhado da perseverança. Dominar os nossos desejos por um instante, por alguns dias, e não ir até o fim, não vai nos servir de nada. O domínio próprio deve ser suprido com a intensa perseverança para ter efeito. Domínio próprio e perseverança. Sem estas coisas, não alcançaremos o Senhor. Vamos perseverar ao longo do dia em manter o domínio sobre nossas próprias paixões e desejos, para assim agradarmos o Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.